Quero agradecer a você que está me recebendo através deste vídeo. A partir de agora, nós temos muito pouco tempo para que você me conheça. Eu quero falar para vocês quem é o Milico, um pouco do meu trabalho comunitário que eu venho desenvolvendo há muitos anos dentro da região do Uberaba, Cajuru. Eu fui 4 anos vice-presidente da Associação União Ferroviário. Logo após eu assumi como presidente, fiquei mais 8 anos como presidente, e nesse tempo eu pude fazer muitas melhorias para dentro dessa região. Foi feito asfaltos, saneamento básico, nós trouxemos um CRAS para dentro da comunidade, trouxemos também uma creche, que eu acredito que todas as comunidades elas deveriam ter uma creche para dar um direcionamento às nossas crianças. Eu venho desenvolvendo esse trabalho desde 2006, 2007 dentro da comunidade. Sou um dos primeiros moradores desta comunidade, a qual tenho muito orgulho em fazer parte dela. Trouxe também para dentro da comunidade União Ferroviário os carteiros, onde foi uma dificuldade muito grande. Hoje nós temos os correios, nós temos a coleta de lixo, nós temos uma escritura. Eu ficava imaginando, né, cara? Qual seria o futuro de uma criança dessa, né? Então, logo eu pensei assim na educação, né? Numa creche, para aquela criança não aprender aquele mundo do reciclável, que ela não tivesse aquele pensamento que ela poderia só ser um coletor de reciclável. Eu pensava além. Eu pensava de ser um advogado, e hoje tem pessoas lá dentro da comunidade que são advogados, cara. Então isso é uma felicidade para mim como líder comunitário, que tudo que eu colocava na minha cabeça acontece, e aconteceu, e tem pessoas lá dentro hoje que são advogados. Muitas pessoas, quando eu entrei na liderança, as pessoas ficavam pensando assim: pô, Milico, mas como que você vai melhorar essa comunidade? Eu sempre falei para eles, e muitas pessoas são provas, cara, que eu falei, dentro de pouco tempo nós vamos ter que estar pedindo um sinaleiro ali naquela rua. Porra, mas como só tem caliça? Né? As pessoas ficavam, às vezes, duvidando da minha palavra, e graças a Deus, hoje dentro da comunidade, cara, praticamente toda ela asfaltada, com o centro da juventude top, cara, piscina aquecida, semiolímpica, né? Tem as creches. Então eu ficava observando ali, e não é que o coletor de reciclável ele não tenha o seu trabalho, mas ele é uma pessoa que veio lá do norte do Paraná, ele veio lá do Mato Grosso, né, uma pessoa sofrida igual eu vim, né? Eu sou vindo lá de Santa Catarina, do meio do mato. Eu vim para Curitiba à procura de uma vida melhor, né? Então hoje toda a minha família está em Curitiba, meu pai, minha mãe, mas graças a quem? Eu vim de lá fazendo essa promessa para o meu pai e para minha mãe, que um dia eu ia trazer eles para Curitiba para melhorar de vida. Então todo esse trabalho eu tinha em mente, e quando eu comecei dentro da comunidade como líder comunitário, eu fui 4 anos como vice-presidente e depois assumi, fiquei mais 8 anos como presidente. Então eu comecei ali a observar a dificuldade das pessoas. E uma das primeiras dificuldades que eu vi era essa, né? O coletor de reciclável indo com o seu carrinho uma criança. Essa é a imagem que eu tenho na minha cabeça. Por isso que às vezes a gente se emociona, porque tudo que eu sonhei aconteceu, né? Então são coisas assim que vêm acontecendo no dia a dia, que eu fico só... às vezes eu paro e começo a pensar, né? Pô, eu sonhei tudo isso, né? E hoje muitas pessoas que falavam lá do sinaleiro já estão pedindo, né? Então eu vejo, e isso que eu vejo que está dando certo. Tudo que eu imaginei há 10, 15 anos atrás, hoje está vendo-se a necessidade disso, né? Então, quanto aos carteiros, né? Muitas pessoas batiam na minha porta falando da dificuldade que elas tinham, né? Ô, Milico, a empresa lá pediu meu endereço, mas eu não tenho endereço. Aí aquilo já começava a vir pensamentos, eu começava a pensar, como que eu vou fazer isso? Eu tenho que trazer os carteiros aqui para dentro, né? Mas primeiro eu tinha que fazer uma regularização. Então eu comecei a estudar o passo a passo da regularização fundiária.
né, que a minha comunidade é toda uma área de invasão. Aí eu comecei a pensar na regularização, né, porque não adianta você ter uma casa maravilhosa e amanhã ou depois vem a prefeitura derruba. E ela pede a reintegração de posse. Não é nem a prefeitura, talvez até o dono da área. Ele pede a reintegração de posse e você vai ficar só observando aqueles tratores passando em cima da sua casa que você demorou uma vida inteira para construir. Então eu comecei a pensar nisso e no começo também muitas pessoas eram contra a regularização, né? Mas hoje elas verem que eu estava naquele alinhamento e muitas outras pessoas, não só eu, porque muitas pessoas, a maioria me apoiou nessa regularização. Por isso que aconteceu. Então, o dia que a gente foi lá receber as escrituras, pessoas me agradeciam, né? Falando pelo trabalho, pela briga que eu tive por essa comunidade. E ela tinha de cal? Exatamente. Então, hoje ela está muito tranquila, porque ela tem a escritura, ela sabe que a prefeitura não vai derrubar a casa dela, porque não é uma área irregular. Por isso que é um trabalho assim, que eu incentivo as lideranças a estarem nesse caminho, procurando de quem é essa área, para estar regularizando essa área, porque a primeira coisa que um homem tem que ter, e eu vejo isso, e o meu pai me falava muito isso, que um homem, quando ele pensa em uma mulher, primeiro ele tem que pensar na casa, na sua moradia, onde vai colocar essa mulher, como que vai trazer a comida para dentro da casa. Então isso que eu pensei para dentro dessa comunidade. Aí tem também, em relação aos carteiros, né? Os carteiros, foi uma luta muito grande, porque demorou quase 3 anos. E muitos, principalmente em épocas de políticas, iam os políticos lá e prometiam. Daqui 4 meses vai estar os carteiros aí. E eu sabendo, eu estava por dentro de tudo, porque eu que estava trabalhando, né, junto com a diretoria dos Correios ali da Salgado Filho, na época, da região do Uberaba. Então eu sabia que ia demorar mais 2, 3 anos, porque tem todo um trâmite público para fazer. Então, primeiro vem a prefeitura, ela pega e nomeia todas as ruas, aí se formaliza um documento, se envia lá para o governo federal, aonde a demora é maior, demora aí algo em torno de quase 2 anos para vir esse CEP. Aí vem lá do governo federal, já vem com o CEP nas ruas. Mas antes de tudo isso acontecer, o que nós temos que fazer? É a numeração predial, né? É a abertura de ruas. E aí o que acontece? Eu, com alguns moradores, nós formávamos mutirões. Um balde de cal, né? E uma tinta azul. E nós ficava lá, um ia passando o cal e o outro ia fazendo o número. Eu com o mapa da prefeitura, né? Da Coab que eu tinha na época. E nós íamos numerando as casas das pessoas. Pro correio passar na sequência, verificando e fazendo todo aquele trabalho técnico, né, para o correio chegar. Então, vários e vários políticos chegavam prometendo, né, daqui 6 meses vai estar os correios aqui. E eu orientava a minha comunidade, né. No entanto, que teve algumas reuniões de alguns políticos lá que prometeram. E, num determinado momento, levantou um morador lá que tinha participado comigo, né? De todo esse trâmite, estava junto comigo, estava por dentro do assunto. Aí ele levantou lá no meio da plateia e falou: me desculpe, mas você está mentindo aí. Né? Você está mentindo porque quem está lutando pelos Correios aqui é o Milico. Né? E eu sei que vai demorar e vai vir no mês de abril. Né? E o cara deu a data justamente porque ele estava a par de toda a situação e ia vir em abril. Então o que acontece? Por isso que eu falo, não adianta, principalmente as comunidades carentes, chega a época de política, enche um monte de político e enchem de placa, né? E o cara vai lá e pega o voto e nunca mais aparece nessa comunidade. E quando aquele líder comunitário ele apoia, né, esse político, quando ele for lá e bater na porta desse político, ele não vai atender. Então por isso que eu vejo a necessidade assim, das comunidades estarem elegendo pessoas da comunidade que conhecem as dificuldades da comunidade. Não adianta você pegar e eleger uma pessoa que, como tem, muitos falam, né? Por que a política ela é mal falada? Porque geralmente você analisa que de 4 em 4 anos o político vai estar chegando lá.
Mas às vezes tem aquele político que ele está todos os dias na frente da sua casa. Às vezes é o seu vizinho. E às vezes você não acredita no seu vizinho. Você vai acreditar numa pessoa desconhecida que você nunca viu. Né? Então, a política ela tem que mudar nas comunidades. É o que eu sempre falo. A política ela tem que ser... colocar pessoas da comunidade que sabem o sofrimento das pessoas que vivem na periferia. Então esse foi o trabalho que eu fiz dentro da comunidade. E quanto ao asfalto, né? Muitos da comunidade falavam, né? Milico, nós temos que brigar pelo asfalto, né? E vamos lá. Eu falei, vamos brigar sim pelo asfalto, né? Com certeza absoluta. Mas antes nós temos que ter o saneamento básico. Né? Não adianta nós ter aquele asfalto lindo, maravilhoso, e o nosso esgoto para cima desse asfalto. Então o que a gente fez? A gente fez um pedido, né? Hoje a comunidade ela é 100% esgoto, tem uma central de tratamento de esgoto dessa comunidade. A gente solicitou, veio o esgoto, veio a água, veio a luz, aí depois o asfalto. Né? Hoje praticamente 90% da comunidade era toda ela asfaltada, acho que tem 2 ruas, se eu não me engano, que falta o asfalto, né? Mas vamos estar brigando com certeza absoluta. E eu, como vereador, eu quero ser o cara que vai validar esse asfalto dentro dessa comunidade. Eu quero ter esse orgulho de ser o vereador que vai... vou colocar na minha proposta, né? Já vai ser a minha proposta de eu estar fazendo pelo menos uma rua dentro dessa comunidade que eu tanto trabalhei. Então, para vocês terem uma ideia do trabalho, né? Então depois foi vindo, facilitou tudo, né? Aí já veio o asfalto, né? Um asfalto comunitário, onde muitos moradores me acompanharam dentro desse trabalho também, né? Fui de casa em casa, mais de 400 famílias, eu indo de casa em casa, porque o asfalto comunitário favoreceu 65 ruas ali no Bolsão de União, né? Um abaixo-assinado que eu fiz, agora eu não estou lembrado da data, se não me engano, 2009, 2010, ou até antes, em 2008, eu fiz um abaixo-assinado, e nós saímos nas casas ali e coletamos quase 500 assinaturas. E aí a gente deu início a um asfalto comunitário. Aí tinha vários projetos lá dentro da prefeitura, e eu verifiquei que o asfalto comunitário ele era o mais viável para dentro da nossa região, né? Onde o morador dava o meio-fio e a prefeitura dava o asfalto. E nesse trabalho eu contratei uma empresa, que daí eu, como líder comunitário, tinha que fazer todo esse trabalho, né? E eu passava de casa em casa, onde o morador pagou, na época, 10 metros de meio-fio, dava algo em torno aí de R$200, né? Fazia em 6 vezes lá para a empresa. Então esse aí foi o trabalho da Associação de Moradores, na época, eu como presidente, que fez. Veio esse asfalto e eu tinha todas as medidas dos asfaltos, né? Rua de tráfego leve, 5 centímetros, rua de tráfego pesado, 8 centímetros. E um dia, numa determinada data, eu estava verificando que estava saindo um asfalto, né, numa rua, e eu verifiquei que aquele asfalto, ele não era de 5 centímetros, ele era de 8, era tráfego pesado, né? Aí eu peguei uma trena e fui lá e medi, e realmente tinha 5 centímetros. Eu mandei o engenheiro parar e colocar mais 3 centímetros de camada de asfalto. Então, e eu orientava todos os moradores a fazer isso. Eu falava, porque aqui é um dinheiro do teu imposto que você está pagando. Quando você vai lá no mercado, aquele quilo de arroz que você compra, lá tem um imposto. E esse imposto está retornando aqui para a comunidade e através do asfalto. Então o asfalto é teu, você que tem que fiscalizar também. E eu passava para os moradores esse tipo de trabalho, sabe? Fiscalize, me ajudem. Né? Olha, essa rua aqui é 5 centímetros. Você pega a trena, se estiver passando 3 centímetros... me chama, ou você manda parar, que é 5 centímetros. Então, eu incentivo a todo cidadão brasileiro a ser dessa forma, né? Porque tudo que vem dentro da comunidade não é um dinheiro do prefeito, não é um dinheiro do vereador, não é dinheiro de político nenhum. É um dinheiro dele próprio, né? É aquele imposto que ele paga lá no seu quilo de feijão, no quilo de arroz que ele vai comprar. Tudo isso retorna de novo para a comunidade. Mas
verificando nos últimos anos as comunidades, está vindo muito pouco investimento para dentro dessas comunidades. Eu, há muito tempo, eu não vejo um asfalto novo na região do Uberaba. Então eu acredito assim que nós temos que ter representantes na Câmara justamente para isso, né? Porque você perde milhões e milhões de investimento, nós só pagando os impostos e a gente não tem um retorno de um asfalto, né? De uma melhoria, de um medicamento no nosso posto de saúde. Todo político, todo ano de político, o que você mais ouve é político falando que vai melhorar a educação, que vai melhorar a sua segurança, que vai melhorar a sua moradia. E isso não acontece. Então é uma coisa que eu, como político, não vou prometer. Primeiro eu quero entrar lá dentro para ver o que acontece. O porquê que o político ele promete e ele não faz. Então não adianta eu ficar aqui prometendo que eu vou melhorar a segurança, que eu vou melhorar a educação, a saúde, né? Porque todo político promete isso. E eu vejo anos e anos e mais anos e não melhora. Então eu quero primeiro eu quero entrar lá dentro para ver o que está acontecendo, porque é uma coisa assim que todo dia eu me pergunto, né? Algo tem de errado. Alguma coisa tem de errado, porque todo político chega, eu quero melhorar a educação, e a educação do meu filho está lá, não melhora nunca, até a mesma. Há 20 anos os mesmos livros. Exatamente, então há tantos anos vem essa promessa, e há tantos anos a educação é a mesma. Eu penso em educação, sim, é onde toda a comunidade, que quando eu pensei lá na creche, né, daquela criança, daquele coletor de reciclável, quando eu pensei nele e pensei e vi a criança dentro do seu carrinho, indo para a rua, indo para o trecho lá fazer a sua coleta, quando eu pensei nisso, eu pensei logo numa creche. Por quê? Para dar um direcionamento na educação daquela criança. Não que a coleta os coletores não é um trabalho digno, é digníssimo, né? Eu admiro muito os coletores e até já propus no passado como líder comunitário que a prefeitura deveria dar uma ajuda a esses coletores, porque eles estão ajudando a limpar a cidade. Então, mas voltando lá no assunto da criança, para dar um direcionamento, abrir um leque, né, na cabeça da criança, e tudo começa na educação. Então a educação dentro das nossas comunidades, de todas as comunidades da cidade de Curitiba, tem que começar com uma creche, tem que começar com uma boa educação. E a creche também, ela vai ajudar aquela mãe que às vezes ela consegue o emprego, né? Ela consegue o emprego, mas ela não tem aonde deixar o seu filho. Então deixa lá na creche, né? Aonde vai estar recebendo um café da manhã, vai estar recebendo um almoço, um cafezinho da tarde, vai passar o dia todo lá adquirindo conhecimentos da vida, né? Então, essa também foi uma das batalhas que toda a comunidade ali, junto comigo, batalhou. Porque eu via muitas mães sempre reclamando, né? Eu arrumei um emprego, mas com quem que eu vou deixar o meu filho? Eu vou ter que deixar o meu filho lá com a vizinha, deixar com a minha mãe. Então, eu via muito essa reclamação e por isso da importância de uma creche também dentro da comunidade. Então, a creche, além de ela estar dando todo esse amparo para aquela mãe naquele momento, ela vai estar dando também um conhecimento para a criança. E quanto ao Centro da Juventude que veio para dentro da comunidade, eu via muita reclamação, porque ali nós tínhamos ali uma cancha de futebol, né? E era do outro lado da área de invasão, né? Aí nós saímos para jogar e às vezes até nós tínhamos alguma discussão lá com os moradores que estavam jogando e nós também queríamos jogar. Então havia alguma discussão ali e o que acontece? Disso surgiu a ideia de estar trazendo um centro um centro da juventude. Não era nem um centro da juventude na época que eu pedi. Eu pedi um campo de futebol com pista de atletismo, vestiários. Esse era o documento que eu tinha enviado para a prefeitura, né? E naquela época estava saindo esse centro da juventude. E como o meu documento estava lá na prefeitura, na época o secretário de esportes era o Rudimar,
né? Um cara que eu conheci na época de quartel. Aí eu levei até ele, e também estava com o Rudimar, o Ângelo da Farmácia, que já foi vereador do Uberaba ali, um cara que desenvolveu um trabalho muito bacana ali dentro e me conhecia. Aí eu fui lá, protocolei esse documento, mas como um campo de futebol, uma pista de atletismo, que eu tinha um projeto de atletismo para dentro da comunidade também. E os vestiários. Aí, uma determinada data, estava vindo esse Centro da Juventude para a região do Cajuru, né? E eu fiquei sabendo disso, até era para sair numa outra região aí. Eu fui lá e cutuquei lá o seu Mário, na época, o secretário de obras, né? Seu Mário, na época. Fui lá e cutuquei ele, seu Mário, eu tenho até o espaço, porque na época, como eu pensei a comunidade, né? Eu pensei a comunidade e eu deixei um espaço na época que eles estavam fazendo um aterro das cavas. Eu já pensei num espaço para o esporte e para a creche. E para um CRAS também. E já pensei também num barracão para os coletores de papel. Então eu já pensei a minha comunidade na época que estava fazendo o aterro. Então as terras que saíam da linha verde na época, próximo da Havan ali, toda essa terra ia para dentro da minha comunidade, que é aterrar as cavas lá, onde saiu 436 casas. Né? Então a gente está ali, eu imagino hoje, com quase 700 famílias só dentro da União Ferroviária. Então, para você ter uma ideia, houve uma urbanização muito grande ali dentro. Mas voltando lá no Centro da Juventude, aí esse Centro da Juventude, como eu já tinha todo o local, tinha o abaixo-assinado, eu já tinha essa documentação protocolada já, né? Aí o Centro da Juventude foi lá para dentro da União Ferroviária. E muitas pessoas que podem até estar assistindo agora, foi o MC Moleque, que é o Diego. Eu lembro até hoje, nós estávamos na frente da igreja, e eu falei, ô Diegão, né? Uma forma carinhosa que eu tenho, que conheço ele desde pequeno, né? Ô Diegão, o Centro da Juventude está vindo aí, né? Pô, mas eu só acredito vendo, né? Aí isso ficou na minha mente, né? Porque ele era uma criança dentro da comunidade, e ele foi crescendo, era um adolescente na época que eu falei isso para ele. E no dia que foi feito as assinaturas do começo das obras, eu fiz questão de chamá-lo, né? E para ele estar testemunhando, né? Essa grande conquista que a comunidade ali do União Ferroviária teve. Então hoje ali dentro da comunidade, nós temos creches, nós temos Centro da Juventude, nós temos esgotos, nós temos um centro de tratamento do esgoto, nós temos asfalto praticamente em todas as ruas, falta uma rua e meia, uma ou duas ruas ali para nós terminar o asfalto, numa comunidade de praticamente aí, 700 famílias. Então houve uma evolução muito grande. Mas com toda essa evolução, e eu comecei a conversar com as pessoas, com os moradores da comunidade, porque na época se comprava um terreno por 1.200, R$2.000. Aí eu comecei a pensar com eles o seguinte, vindo todo essas melhorias para dentro da comunidade, como eu já citei, esgoto, asfalto, Centro da Juventude, não é que eu ia ganhar, toda a comunidade ia ganhar. Hoje ali tem terreno ali de 90, 100 mil reais, né? Hoje você não encontra um terreno menos que isso. Por quê? Porque a valorização, né? Hoje tem uma escritura, tem um CEP, tem uma coleta de lixo, tem um asfalto, tem um Centro da Juventude, tem uma creche, tem um CRAS, tem um barracão para os coletores de papelão que a gente vai brigar, né? E eu tenho certeza absoluta que esse barracão vai sair, né? Que é um dos sonhos meu, que eu sonhava como líder, não consegui, mas eu quero ter o poder da caneta, que como vereador eu farei isso, né? Isso será uma honra para mim. Um dos projetos também que eu não consegui fazer dentro da minha comunidade foi um projeto para o idoso. Eu tinha um projeto em mente, né? Eu ia fazer um centro do idoso dentro ali da comunidade,
não consegui como líder comunitário, mas eu quero conseguir como vereador, né? Vai ser mais fácil, eu vou ter o poder da caneta, né? Eu não vou poder ficar dependendo de políticos, né? Que às vezes atendem o interesse deles, né? Quando eles verem que o líder está crescendo muito dentro da comunidade, eles vão lá e dão uma acalmada no líder. Então, eu fui esse líder, né? Esse líder que sempre lutou pela comunidade. Recebi proposta para ir para a prefeitura, não aceitei. Por quê? Porque eu tinha o meu compromisso com a comunidade. Então fiquei ali os 4 anos como vice-presidente e 8 anos como líder comunitário. E chegou um momento, esse momento que eu estou agora, que eu como líder, eu não poderia mais estar levando, porque eu olhava assim, eu tinha o asfalto, eu tinha o centro da juventude. Então como líder eu já via ali que eu tinha já feito tudo pela comunidade. Por isso que hoje eu sou candidato a vereador, né? Porque como vereador eu acho que eu vou ajudar muito mais. Além do poder da caneta que eu sempre falo, eu vou ter a voz lá dentro da prefeitura. Eu vou falar em nome da comunidade lá dentro da prefeitura. Eu quero levar a voz daquela pessoa que bate na minha porta 9, 10 horas da noite, pedindo um ônibus, né? 9, 10 horas da noite, para às vezes solicitar um asfalto, às vezes bate lá na minha porta pedindo um medicamento, né? Então isso eu quero ser lá dentro da prefeitura, lá dentro da Câmara Municipal, todos esses pedidos, né, eu quero levar para lá dentro da Câmara. Então quando bate na minha porta que querem um medicamento, eu quero pegar, né, todas essas solicitações, vou fazer um documento e vou solicitar o medicamento que venha para o posto de saúde. Então esse tipo de trabalho é que eu quero estar fazendo. E eu como vereador pode ter certeza que eu vou ter o poder da caneta, eu vou ter recursos na mão para mim poder estar dando uma contrapartida no asfalto, para estar melhorando o posto de saúde, melhorando a educação, porque primeiro eu vou entrar lá para me ver como funciona esse negócio, né? Porque de 4 em 4 anos todo mundo, eu vou lutar pela saúde, eu vou lutar pela educação, né? E a moradia, e a nossa comunidade continua a mesma. Tá lá, passa ano e ano, e vem político e sai político, e a nossa comunidade tá a mesma. É o projeto da urbanização que tem que se adaptar à comunidade, porque a comunidade já existia, né? Então os engenheiros eles tinham que criar um projeto que estivesse dentro da minha comunidade, porque a minha comunidade já existia, né? E daí eu sei que foi mudado todo o projeto. Sempre fui muito bem atendido como líder comunitário por qualquer político, né? Me dava muito bem com os subprefeitos que entraram, né? Porque eu fui aquele líder que eu não brigava, né? Eu brigava de uma forma diferente. Eu sempre fui aquele líder que eu ouvia o morador, e tudo que o morador me falava, eu passava lá para o poder público, né? Então, eu passava a dificuldade do morador, né? Vinha, me falava, tem tantos outros projetos, tem um projeto de arborização, que foi feito dentro da comunidade também, que foi ideia do morador, né? Então, o morador chegou e falou, pô, Milico, aqui a gente quase não vê árvores dentro da comunidade, né? E aquilo, né? Eu falei, cara, o que você acha de nós criar um projeto de arborização, né? Aí a gente criou esse projeto, veio a prefeitura com o pessoal aí do meio ambiente e desenvolveu um projeto, né? Onde do lado dos postes ali nós plantamos árvores que desenvolve até 4, 5 metros. Então fizeram todo um estudo e algumas ruas da comunidade foi feita arborização. Então eu fui esse líder que sempre escutei a comunidade. E como vereador não vou ser diferente. Eu quero levar os problemas da comunidade, eu quero levar a voz desse povo que não é ouvido. Eu moro dentro da comunidade desde o começo, há mais de 18, 19 anos eu moro dentro dessa comunidade, então eu acompanho ela há muito tempo. E muitos políticos vão lá dentro e prometem mundo e fundo e somem, né? Então a gente sempre está lá
nessa dependência de um político, né? E aí, nessa dependência, a gente perde aí milhões e milhões de investimento que poderia estar vindo para a região, a gente acaba perdendo. Este é um pouco do trabalho social que Milico faz há mais de 18 anos na região do Cajuru, onde vai trabalhar ainda mais por toda a comunidade.